Olá, eu sou o Pedro Carlos de Oliveira Alves e vou apresentar para vocês a minha comunicação, o vocabulário monarquista no pensamento político de João Camilo de Oliveira Torres, 1943-1981. Bem, eu sou graduado em História, possuo mestrado em Ensino de Humanidades e também sou mestre em História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente ocupo um cargo na Secretaria Estadual de Educação, também no estado do Espírito Santo. Eu pesquiso atualmente o tema do monarquismo na República Brasileira. Como eu cheguei nesse tema? A partir de 2013, com as manifestações de rua no Brasil, né, com essa ascensão da direita, percebi que dentro desses movimentos havia também muitas bandeiras monarquistas, né, e alguns integrantes da família real também participaram, né, destes movimentos. Seguido a isso, né, interessado pelo o que esse público, o que essas pessoas andavam lendo, consumindo intelectualmente, eu cheguei até a uma coletânea, né, com artigos do João Camilo de Oliveira Torres. Essa coletânea, ela teve artigos publicados, né, em determinados momentos de sua vida e foi organizada por um professor, e eu percebi que essas pessoas liam principalmente dentro da temática conservadora, e quem tinha uma certa afinidade também com o monarquismo tinha esse autor em alta conta. Então, fui me debruçar sobre o João Camilo para entender o que ele dizia sobre o monarquismo, né, e o que era interessante, até porque a partir do ano de 2017, é, a sua obra magna, né, a História das Ideias Políticas no Brasil, ela começou a ser reeditada virtualmente, né, lançada em e-books, em PDF, pela Biblioteca da Câmara dos Deputados, né, Edições Câmara. Então, isso é indício de algum movimento, né? Essas obras dele estavam há muito tempo esgotadas e você só encontrava em sebos e afins. Então, pois bem, já ficou claro que a temática da minha pesquisa é esse vocabulário monarquista desse intelectual. Como está estruturada, né? Foi essa minha dissertação, então eu pretendo aqui apresentar somente alguns trechos dela, porque é muito complicado também resumir, né, toda uma pesquisa em 15 minutos. Então, para me debruçar sobre o pensamento político monarquista de João Camilo, eu utilizei como conceitos, né, como conceitos norteadores, conceito de intelectual, né, porque ele foi um intelectual militante da causa monarquista nos entre 1940 e 1960, 70, né, ele muito publicou, não só no meio acadêmico, também por meio de periódicos e afins. O conceito também de cultura política, porque é complicado você falar de linguagem política sem citar a cultura política, porque na cultura política você tem todo esse universo simbólico, né, que permeia a constituição de um vocabulário, né? Então, o conceito de cultura política foi importante no sentido de que eu trabalhei dentro dessa vertente monarquista, e também um conceito, né, a partir de Koselleck, né, espaço de experiência e horizonte de expectativa, pois no contexto em que atuou João Camilo, você já tem toda uma tradição monarquista, né, de contestação e oposição ao regime republicano presidencialista, como também a atuação deste intelectual, ela não era isenta de aspirações futuras. Então tinha ali uma expectativa, né, na ação de João Camilo. E como fonte, eu utilizei de fato a sua coleção História das Ideias Políticas, né, nos 8, 9 volumes, né, lançados,
Outros três ele não conseguiu completar, ele faleceu antes de completar essa coleção, então não tive acesso, né? E a metodologia utilizada foi o contextualismo linguístico, né, conforme propõe Quentin Skinner, né? Da gente conseguir reconstruir esse vocabulário político, contextualizando com as linguagens políticas da época, né? Esse vocabulário dele, né? O que pensava, o que dizia João Camilo, né? A obra dele, o que que ela almejava, entendendo ela por ela mesma, não olhando de hoje, né, nessa perspectiva retroativa, mas quando ele produziu, né, o primeiro volume, o segundo, o terceiro, o que que ele queria? Qual que era a intenção dessa obra? Ela tinha uma ligação com as demais? Ele estava respondendo a alguém? Foi uma obra irônica? Era uma defesa real? Ele realmente via sentido no monarquismo? Ou ele só estava panfletando, né? Então, assim, é essa perspectiva que eu tive ao me debruçar sobre esta coleção. E, claro, de antemão, né, não é uma obra fechada, não é uma coleção que ele parou, pensou e planejou. Por exemplo, o primeiro volume foi publicado em 1943 e o último em 1969. Nesse lapso temporal, certamente o pesquisador teve uma evolução no seu pensamento, bebeu de outras fontes, então, claro que isso fica visível. Então, dentro dessa coleção, o que que ele defende de monarquismo? E quem foi João Camilo, né? João Camilo foi um intelectual mineiro, né? Conservador, veio de família tradicional, de um ramo materno, ele era parente dos Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Ele exerceu três profissões durante toda a sua vida, foi professor acadêmico, foi jornalista e também foi funcionário público de carreira, né, na Previdência Social. Então, ele teve essas três vertentes aí de atuação, muito devoto, católico, conservador e também que não se importava de ser chamado de monarquista. Qual que é o problema da nossa pesquisa? Como se constituiu o vocabulário político monarquista de João Camilo quando olhamos, né, dentro de uma tradição monarquista que se inicia logo após a proclamação da República. Determinado momento da minha dissertação, eu dedico um capítulo inteiro para poder refazer esse caminho monarquista, né, de oposição desde a proclamação até o ano em que João Camilo começa a atuar. Né? Todavia, não cabe aqui porque é muita coisa, mas assim, conforme o senso comum, né, tem-se a ideia de que a proclamação república no Brasil ocorreu de maneira inevitável, que ela foi homogênea, né, e que não houve contestação, quando os documentos nos revelam uma outra perspectiva. Haviam vários projetos republicanos em voga, disputando entre si. Houve sim derramamento de sangue em Maranhão, na Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Você teve sim reações de civis e militares contra a República. Você teve também uma oposição monarquista no primeiro momento que achava que a restauração seria possível. Você teve criação de partido monarquista, existiram também uma atuação militante muito forte na mídia, monarquistas foram censurados, existiu na comícios, enfim. Nesse momento, claro que eles vão atuando de maneiras diferentes, né, com o decorrer do momento. Os governos militares de uma maneira, né, Floriano Peixoto e Deodoro. Depois, nos governos civis atuaram de outra maneira. Depois, com o príncipe Dom Luís aqui, assumiu outra vertente, essa posição monarquista. Com a ação imperial patronovista brasileira, também a reação monarquista vai por um outro prisma. Enfim, dentro dessa tradição, o que diz João Camilo? Alguns vocabulários, alguns aspectos de sua linguagem. Primeiro, João Camilo identifica existindo no Brasil um complexo de bruto, né? Um ódio à figura real. Não se poderia discutir a questão monarquista sem ser taxado de ingênuo ou de defender o direito divino dos reis. É o que ele demonstra como isso é uma atitude infantil, porque é possível sim defender um sistema monarquista, um regime monarquista, dentro de uma lógica racional, intelectual, né, acadêmica. Para ele, esse complexo de bruto era um traço psicológico do brasileiro, né? E quando você coloca em parâmetro com o presidencialismo, como se o presidencialismo fosse, lá naquela visão ainda de
880, né, antes da proclamação da República, o caminho natural, a evolução natural, né? O republicanismo ainda estava bem associado à democracia. Então, essa é a primeira dificuldade que ele encontra. Como se debater em 1960, 1950, o monarquismo sem ser taxado de direito divino dos reis, né? Embora cristão, ele entende que essa é uma questão que não entra nessa discussão. Prosseguindo, para ele, o Brasil teve Estado antes de ter povo. Chegou Portugal na figura de São Tomé com o Estado e suas instituições, e somente depois constituiu o povo. E que Estado era esse? Era o Estado monarquista. Então temos aí uma importante defesa na linguagem de João Camilo. O Brasil teve um Estado antes de ter povo e teve um Estado monarquista antes de ter povo. Então, por mais que as pessoas atualmente, né, naquele contexto, na verdade, rejeitassem essa questão tivesse esse complexo de bruto, a idolatria do brasileiro ao Estado vem disso, que o Estado precedeu a formação do povo. E assim sendo, o 7 de setembro de 1822 é o princípio legítimo da nação brasileira, porque ali o Brasil se separou do corpo político de Portugal, que até então, né, conforme ele, tinha um princípio absolutista de governo. Então, nesse sentido, nessa separação, o Brasil tem como princípio fundador, que já tinha um Estado monarquista antes, agora ele passa a ser regido conforme, né, as próprias diretrizes desse princípio legítimo monarquista. Isso vai ser importante. Mais para frente também, dessa linguagem política, João Camilo identifica o império e monarquia. Ele diferencia, na verdade. O império é um governo, né, é um estado de extensão territorial muito extensa, com várias culturas diferentes entre si. E a monarquia é o governo hereditário de uma pessoa. O império, nesse sentido, deve ser monarquista, não necessariamente, né, mas deve ser para conseguir se organizar. Para João Camilo, república é a mesma coisa que presidencialismo, ele não diferencia. Todavia, tirando da prática, enquanto forma de governo, república enquanto valor, enquanto ideia, é extremamente compatível com monarquia, na sua visão. Porque a coisa pública é o que almeja o governo de um bom rei. Entendendo que ele é o representante do Estado, do corpo político, ele almeja a coisa pública. Nesse sentido, enquanto valor, a república não difere da monarquia. Todavia, a crítica dele vai para a república enquanto forma de governo. E aí, para o intelectual, o chefe de governo e o chefe de Estado na mesma pessoa acaba por ferir, né? Acaba por criar crises, que na linguagem do mesmo, a história da República Brasileira é a história da agitação continuada. Chefe de governo, chefe de Estado na mesma pessoa causa ou não consegue resolver as crises, né, que perpassa a democracia. E por fim, né, em vias do nosso tempo de acabar, qual a solução? O intelectual propõe uma solução, um horizonte de expectativa, restauração. Mas para João Camilo, a restauração não seria um voltar ao passado, porque ele entende que isso é impossível. Mesmo conservador, ele não é imobilista nem reacionário. Na verdade, a restauração dele seria trazer do passado para o presente a solução monarquista para os problemas da sociedade brasileira. Qual que era a solução? O princípio que fundou a nação brasileira, a monarquia. O único mal, né, o único remédio para acabar com este mal da República seria restaurar o princípio legitimador, que é o fio de seda capaz de atar dragões, né? Todavia, ele sabia que não era possível, só que se não é possível restaurar, se aplicar o remédio em toda a sua dosagem, ele compreende então que princípios ou que parcelas poderiam ser efetivas, como por exemplo a adoção do parlamentarismo. Enfim, basicamente essa é a minha apresentação. São pequenos trechos, né? O que propõe João Camilo, o seu vocabulário, a sua interpretação é muito mais complexa e mais rica do que eu pude apresentar. Caso queiram, sinto-se à vontade para poder ler, né, a minha dissertação que está disponível no site da UFES, e muito obrigado.